boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje recebe o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB. Também estão comigo o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, e também o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Presidente, obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos começar falando sobre os mandatos ali, né, do governador Romeu Zema. No primeiro mandato houve um embate muito grande, né, entre executivo e legislativo aqui no estado. E quando o senhor tomou posse, né, como presidente da casa, o senhor logo enfatizou que a sua gestão seria pautada no diálogo. Tem sido assim, tem sido necessário, né, muito diálogo. Primeiro, um abraço a você, Elisângela, ao Murilo, ao Orion, todos os telespectadores aqui da Band, enfim, que é uma das emissoras mais importantes nós temos de todo o nosso país, especialmente aqui em Minas Gerais. Mas eu digo que é um desafio muito grande, né? Você está à frente do Parlamento Mineiro, ou seja, talvez, na minha opinião, do estado mais bonito, porém mais complexo que nós temos, dadas as diversidades das regiões. Mas também venho aprendendo muito. Eu acho que a Assembleia, e aí respondendo a sua pergunta, na primeira gestão, e aí tínhamos um governo, uma primeira gestão do governador Romeu Zema, que, claro, chegou também sem ter participado de nenhum momento político, e houve diversos erros ou dificuldades, né, num primeiro momento, e que ocasionaram esse cenário que nós acompanhamos na última legislatura. O ex-presidente Agostinho foi um grande presidente, defendeu, fortaleceu o parlamento e, em alguns momentos, tiveram, obviamente, parlamento juntamente com o governo, as suas dificuldades. Mas a Assembleia sempre foi muito parceira, sempre foi muito propositiva em todo o momento. Todos os projetos que chegaram àquela época na Assembleia, eles sempre são aperfeiçoados e saíram melhores do que chegaram na casa. Agora, na segunda gestão do governador Romeu Zema, eu vejo também um governo um pouco mais experiente, né, na questão do trato político. Eu tenho um perfil também que alguns já acompanham e conhecem. Eu sou do diálogo, gosto de construir pontes e não muros, pelo contrário, eu acho que sentar à mesma mesa, independente das nossas ideias, das nossas opiniões, né, das nossas ideologias, é obrigação de todos nós e tentar construir um denominador comum. É o que eu faço hoje no parlamento. Não é apenas na Assembleia, mas a gente está vendo hoje um Brasil que tem uma grande parte ainda de polarização, né? E na Assembleia não é diferente. Então, se a gente não consegue sentar com a direita, com a esquerda, com o centro, com os deputados e deputadas de vários partidos, para que a gente consiga construir uma pauta que agrade a todos, claro, cada um vai ter sua votação, a favor ou contrário, mas eu acho que essa é a nossa obrigação. Então, é também dessa forma que eu me pauto com os poderes, com o governo do Estado, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e com as instituições do Estado de Minas Gerais, com muita independência, mas com muita harmonia e especialmente com muito diálogo. Presidente, queria falar com o senhor um pouco do regime de recuperação fiscal, projeto que chegou formalmente na Assembleia no início do mês e com um prazo bem apertado para ser aprovado, que é até 20 de dezembro, onde que trata aí, né, de um novo rearranjo da dívida de Minas com a União. No correr desse projeto, o senhor foi um dos primeiros a apontar algumas inconsistências, como o fato de, ao fim do prazo de 9 anos, esse regime não equacionar a dívida, pelo contrário, a dívida continuaria aumentando. E aí acabou surgindo uma nova proposta. O senhor, junto com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, já apresentaram essa proposta ao governo Lula. Queria que o senhor contasse um pouco para a gente que momento que a gente está dessa história. Vai valer essa proposta que está na Assembleia? Vai valer essa proposta sendo discutida com o presidente Lula? O que o senhor pode contar para o nosso telespectador? Primeiro, Murilo, me permita apenas voltar um pouco para a gente fazer um breve histórico de todo esse cenário. O projeto está lá, como você falou, mas há algum tempo, alguns anos, né? Foi encaminhado para a Assembleia, mas só no último dia 17 do mês passado, que a Assembleia recebeu formalmente o plano que foi apresentado ao governo federal e no mesmo momento que o plano foi apresentado à Assembleia, no dia seguinte começou a tramitação dele na casa, com toda a transparência que tem de ser, com toda a seriedade, obviamente, que o parlamento sempre se pautou em todos os projetos na casa, mas dando muita publicidade àquele plano que chegou à casa. 4, 5 dias depois, se eu não me engano, eu pedi uma análise da equipe técnica da casa, que na minha opinião é das melhores do país, se não a melhor do país, que são os servidores e consultores da Assembleia de Minas, para eu entender um pouco o plano que foi apresentado a Brasília. E independente dos problemas ou das discussões que existem no plano em si,
me chamou a atenção algo que, na minha opinião, é o mais grave de tudo. Com todos os problemas, ou com todas as imposições que o plano coloca aos servidores, ao Estado de Minas Gerais, aos serviços públicos, às empresas, ao final dos 9 anos que, se porventura o Estado aderir ao regime de recuperação, nós vamos estar devendo mais do que nós estamos agora. Essa é uma dívida importante que as pessoas que estão nos vendo saibam. Nós estamos falando de uma dívida pública que Minas Gerais tem, que iniciou, o Orion sabe muito bem disso, e vocês todos sabem, iniciou em 98 em torno de 14 bilhões de reais. O Estado de Minas já pagou, nesses 25 anos, 97 bilhões e hoje ainda nós devemos 160. Ou seja, é uma dívida que não tem fim, impagável, dificultando, assim, os serviços públicos e o dia a dia do Estado de Minas Gerais. Então, quando eu enxerguei aquele cenário, e aí depois os problemas foram aparecendo nas audiências públicas que foram tendo, e estamos tendo até hoje, inclusive, na Assembleia em cima do regime, qual que foi o movimento da Assembleia e todos os deputados? Claro, discutir o tema, mas principalmente, gente, nós precisamos discutir o principal. Por que nós estamos discutindo o regime de recuperação fiscal? Não é porque ele é o melhor projeto, mas é porque foi o projeto que foi apresentado pelo governo do Estado da Assembleia, ou seja, a única opção que foi apresentada à Assembleia, para que o Estado não voltasse, a partir do ano que vem, a pagar a parcela cheia dessa dívida, ou, na verdade, voltasse a pagar de forma escalonada. O que é a parcela cheia? Em torno de 18 bilhões de reais. Então, o que o Estado quis com o regime? Olha, eu não consigo, eu não posso, eu não quero voltar a pagar 18 bilhões e realmente esse valor não cabe hoje no orçamento do Estado. E apresentou aquela única alternativa. Quando nós estivemos em Brasília com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, nós fomos lá exatamente conversar com ele para dizer assim, olha, nós precisamos, em diálogo com a União, porque é a União a dona, teoricamente, da dívida, para que você possa fazer uma ponte entre o governo federal e o governo do Estado, para que a gente consiga construir, quem sabe, um novo caminho paralelo ao regime, para resolver o principal, que é a dívida do Estado. E aí apareceu essa ideia que vocês já tiveram acesso, que todos sabem, que é o quê? Abater, através de ativos ou de créditos que, porventura, o Estado tenha com a União, parte da dívida e a outra parte que sobrar, ou seja, o saldo que ficar, através de uma legislação aprovada pelo Congresso Nacional, uma espécie de refis para os estados, o que faltar que tenha um abatimento de juros e multa para que o Estado, em 12 anos, possa pagar o restante. Qual que é a diferença de uma proposta, Murilo, Orion e Elisângela, da outra? Uma, independente do conteúdo dela. Uma, ao final dos 9 anos, nós teremos uma dívida de 210 bilhões ainda e com muitas dificuldades no meio do caminho. A outra, nós sim entregaremos, na sugestão que está sendo construída, alguns ativos, alguns créditos, mas no final dos 12 anos nós teremos um Estado limpo, sem nenhuma dívida para com a União, liberando o Estado dessa amarra que tem há praticamente 25 anos. Presidente, parece que não precisa ser um economista para entender a clareza e a facilidade que essa segunda proposta oferece ao Estado. Mas apesar você está insistindo e investindo no diálogo com o governo, a gente percebe dificuldade dessa negociação, porque o governador Romeu Zema disse em Brasília que saiu de lá otimista ao conhecer essa proposta. Mas nessa semana, na última terça-feira, ele disse para prefeitos que viu com alguma desconfiança essa proposta e não sabe por que quem está conduzindo e qual a razão disso. E que o regime de recuperação fiscal é a única forma de resolver o problema da dívida. Essa bipolaridade não dificulta a negociação? A única vez que tive com o governador nesses últimos dias para discutir esse tema foi lá em Brasília, acompanhado a convite do presidente do senador Rodrigo Pacheco, e na conversa que tivemos, o governador foi extremamente claro e transparente de que estava à disposição e que, na opinião dele, inclusive, era a melhor proposta até do que do regime de recuperação fiscal que está tramitando na Assembleia. Mas é claro, nós também entendemos que nós temos um deadline, um prazo a ser cumprido. E aí respondo uma outra pergunta, que é por que o projeto ainda está tramitando na Assembleia? Porque ainda neste momento nós não temos ainda uma decisão formal do Supremo Tribunal Federal de postergação ou não do prazo. Então, a Assembleia ainda tem de trabalhar com o prazo do dia 20 de dezembro, que é o prazo final para que a gente consiga apreciar essa matéria. Então, eu acredito que o governador Zema e o governo do Estado vão se empenhar, porque eu não tenho dúvida, e eles próprios já falaram, que eles vão querer escolher a melhor opção
para os mineiros, para os servidores, eu não tenho dúvida que dentre essas duas, a melhor opção é que não sacrifica servidores, que não sacrifica, de uma certa forma, também serviços públicos. Essa é a segunda opção. Agora, é claro, ela tem que se viabilizar. E para se viabilizar, tem que sentar à mesa governo federal, governo do estado, tentar construir tecnicamente essa proposta e para isso nós precisamos de tempo. E é isso que nós estamos aguardando a resposta do STF para saber quanto tempo mais nós teremos para resolver esse problema. Quanto à questão não sei o que você falou aí, que falou que não sei o que eles estão querendo com essa discussão, eu acho que está muito claro. Eu acho que o que une todos nós aqui, nós podemos ter diferenças, e aí eu estou falando de toda a classe política do Estado, podemos ter diferenças ideológicas, político-partidárias, isso faz parte. Mas acho que esse é um tema que talvez, pela primeira vez, venha unindo toda a classe política. Podemos divergir do modelo final, mas nós conseguimos, e aí eu acho que isso também é um protagonismo da Assembleia, do Congresso Nacional, conseguimos pautar o principal, que é o problema da dívida do Estado de Minas Gerais para com a União, de 160 bilhões, que se não resolvermos isso, eu não tenho dúvida, a tendência do Estado é ter cada vez mais dificuldade. Sim, o senhor falou do tempo, né? O senhor acredita que até o encerramento das atividades na Assembleia, fim do ano agora, a gente consegue fechar esse assunto do regime de recuperação fiscal? Depende do Supremo, ou seja, se o Supremo der mais 2, mais 3, mais 4 meses, certamente esse assunto vai ser postergado para o ano que vem, até porque nós precisamos também que os dois polos, né, o ativo, ou seja, o devedor e o credor, o governo do Estado e o governo federal, sentem e apresentem formalmente também à Assembleia e ao Congresso Nacional uma proposta formalizada. Hoje não existe, hoje existe essa ideia, né, onde nós temos que sentar à mesa. Eu espero muito e confio muito que eu tive na reunião com o presidente Lula e tive na reunião com o governador do Estado, Romeu Zema, em todos os casos acompanhado do presidente Rodrigo Pacheco. Nos dois cenários eu senti boa vontade, tanto do governo federal, ou seja, tanto do presidente Lula, como do governo do Estado, em querer construir essa nova opção. Até porque, né, presidente, hoje, o senhor pode falar com muito mais propriedade que a gente, o senhor está sempre conversando com as lideranças na Assembleia, hoje o regime de recuperação fiscal não teria adesão da maioria dos deputados, né? Do jeito que está hoje a proposta prestada pelo governo de Minas. É isso? Pelo que o senhor sente, logicamente. Hoje, assim, todos os deputados, e aí eu não falo nem de oposição ou de base, acho que toda a Assembleia, os deputados estão esperançosos em um novo caminho, que eu acho que é um novo caminho que todos estão procurando, né? Ou seja, um caminho que não é sacrifício que os servidores, como eu já disse aqui, mas que resolva, ao final, a dívida do Estado. Então, nós todos estamos, aí os deputados todos estão preocupados e imbuídos em construir esse novo caminho. Então, não tenho dúvida que hoje o regime virou uma discussão bem menor do que já foi, até porque todos estão aguardando esse desfecho do governo federal junto com o governo do Estado. Essa proposta, então, do regime de recuperação fiscal prevê, então, sacrifício aos trabalhadores na medida que congela o reajuste de salários e também perda de patrimônio na medida que pretende vender as empresas estatais mineiras para a iniciativa privada. A segunda proposta alternativa, ela não prevê congelamento, não mexe nos direitos adquiridos dos servidores, mas federaliza as empresas mineiras, ou seja, transfere o controle da CEMIG, de uma Copasa, o Codemig, para o governo federal. Isso representa perda de patrimônio para o Estado de Minas Gerais? Na verdade, é o seguinte, o que é a ideia do presidente Rodrigo Pacheco? É o seguinte, o Estado poder quitar uma parte da sua dívida, em alguns dos casos. E aí, é importante que se diga isso, o desfecho que acontecer para Minas Gerais vai valer para todos os outros estados da União que também tem o mesmo problema. É só você pegar o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Goiás, que estão sob regime de recuperação fiscal, por exemplo, mas outros estados que não estão sob regime, mas também que têm dívidas públicas com a União também muito grandes. São Paulo e outros, praticamente todos os estados hoje têm. Então, o desfecho que se der para Minas servirá para os outros. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, porque a ideia principal, independente se é com empresas ou não, é o seguinte, o Estado pagar uma parte com créditos, com ativos, com dinheiro, se porventura tiver, é difícil o Estado ter um dinheiro tão alto desse para pagar, mas se porventura tiver, e o mesmo percentual que ele conseguir quitar nessa primeira parte, ele vai ter esse mesmo percentual de desconto no que sobrou da dívida. Então, o que Minas tem hoje disponível são os ativos, que obviamente tem que ser primeiro valorizado, ou seja, saber o valor real dessas questões. Ponto 1. Ponto 2, saber se o governo do Estado topa e o governo federal também topa, ou seja, quais empresas o governo do Estado topa discutir, quais empresas o governo federal também topa
receber, porventura, essa discussão. Mas, Orion, com toda sinceridade, eu acho que, e apareceram aí nesses últimos dias diversas ideias, e com toda sinceridade, a missão da Assembleia é discutir todas as opções que, porventura, aparecerem. Mas nós temos agora um ponto principal, é mais prazo para que a gente consiga discutir todas essas ideias. Até porque, se prosperar a ideia da federalização, ela obrigatoriamente tem que ser discutida na Assembleia também, através de projetos de lei. Então, nós vamos necessariamente discutir se é uma boa modelagem, se não é. Agora, eu não tenho dúvidas que, o que ficou claro para mim, que a proposta que existe hoje do regime de recuperação fiscal, ela, não tenho dúvida que ela é uma proposta ruim, e isso ficou claro para todo mundo, mas também, e aí é importante que se diga isso, era a única proposta que existia, que o governo tinha na mão, para não voltar a pagar a parcela cheia da dívida. Então, isso é importante que se diga também, porque nós temos que ter aqui muita responsabilidade, e eu gosto de pautar muito o nosso trabalho à frente da presidência com diálogo, mas também com muita responsabilidade. Nós também não podemos deixar o Estado voltar a pagar uma parcela tão grande dessa, sob pena de termos problemas nos serviços públicos. Só uma última pergunta, que acho que ele já quer chamar um intervalo. Então, pelo que o senhor está falando, dependendo do desfecho desse caso de Minas com a União, pode abrir um precedente aí para os outros estados seguirem esse mesmo modelo. Pode não, vai. Que Minas está liderando aí. Eu não tenho dúvida que vai. E aí, por isso que eu falo, Murilo, que a Assembleia, de uma certa forma, junto com o Congresso Nacional, a partir do momento que o presidente do Congresso começou a participar, nós pautamos um assunto que, por muito tempo, nós estamos tentando discutir. A época aqui em Minas Gerais já discutimos a Lei Candir, né? Ou seja, a desoneração da Lei Candir, que trouxe um problema para Minas Gerais. Na época, há 2 mandatos atrás na Assembleia, na época do presidente Del Clever, ele criou uma comissão especial para fazer o encontro de contas entre o governo do Estado e a União. Inclusive, eu tive a honra de ser presidente da comissão à época. E na época, nós levantamos que o Estado perdeu 135 bilhões de reais por conta da desoneração da Lei Candir. Foi feito um acordo judicial pelo governo do Estado por 8,7 bi, se eu não me engano, para receber em 30 anos. Mas talvez pela primeira vez nós estamos discutindo a dívida pública realmente, ou seja, em si, esses 160 bilhões, que todos os outros estados também têm alguma discussão, e é muito importante que a gente tenha, se Deus quiser, um desfecho para esse problema que vem se arrastando em Minas Gerais por 25 anos. É isso, vamos para o intervalo então. A entrevista coletiva vai fazer uma pequena pausa. A gente volta daqui a pouquinho, até já. A coletiva está de volta, hoje com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB. Vamos então, Orion Teixeira tem mais uma pergunta para a gente. Presidente, é importante esse movimento que você está liderando aí para poder defender os interesses de Minas em Brasília, que há muito tempo Minas está sem voz em Brasília, né? A questão da Lei Candir, que você referiu no bloco anterior. A Lei Candir, perdemos uma oportunidade histórica até de fazer esse encontro de contas em que Minas recuperasse aí aquela desoneração. Os produtos, os minérios, por exemplo, não são isentos de ICMS, com o compromisso, a promessa de devolver esse dinheiro no futuro. Ou seja, perdemos 130 bilhões, ou mais, ou menos, enfim, mas acontece que a Lei Candir continua operando. Então, ela já gerou um prejuízo no passado, mas no futuro, no presente, no futuro continua. Isso não vai acabar nunca, não? Essa é a minha pergunta e também a minha expectativa de que a gente consiga discutir isso em algum momento também. A Assembleia, a todo momento, se discute isso. Eu sei que no Congresso também já tem discussões sobre isso, não só sobre Minas, mas outros estados também que são afetados por conta da Lei Candir. O que não pode é, como você bem falou, Minas Gerais, especialmente Minas, pela questão do minério, né, e de outros commodities que nós temos, ser prejudicada com essa desoneração. Já foi muito prejudicada, continua sendo, e nós precisamos fazer uma discussão. Fazer uma discussão da CEFEM, temos que fazer uma discussão da Lei Candir, então eu acho que tem temas importantes nesse sentido. Sobre a questão da Lei Candir, falei no bloco anterior, mas repito aqui, foi feito um acordo de 8,7 bi como compensação do que se perdeu nesses últimos anos por conta da Lei Candir. Inclusive, esse valor foi falado na discussão e na reunião com o presidente Rodrigo Pacheco, como também, quem sabe, um adiantamento dele como abatimento dessa dívida. Então, é mais um crédito que, porventura, o Estado ainda tem, que pode ajudar também em um abatimento de um pedaço ou de uma parte da dívida pública. Mas essa, eu não tenho dúvida que essa também é uma discussão urgente e fundamental
E acho que nós temos aí uma oportunidade, nós temos um presidente do Congresso Nacional, um mineiro, um cara correto que quer ajudar o Estado de Minas Gerais, preocupado com Minas Gerais, que é o presidente Rodrigo Pacheco, que vem sendo aí um grande construtor de pontes, porque acho que o grande papel dele nesse processo, especialmente da questão da dívida, é fazer essa mediação, essa ponte, governo federal, governo do Estado, para que os dois sentem à mesa e consigamos aí fazer esse grande acordo. Precisava disso, né? Minas Gerais precisa dialogar com a União para que a gente consiga resolver grande parte dos problemas aqui, que, claro, depende da União também para que sejam resolvidos. Deputado, saindo um pouco agora desse tema da dívida pública, né? Nós tivemos esse ano, infelizmente, anos anteriores também, muitos episódios de violência política de gênero contra as nossas deputadas, né? Algumas ameaçadas de estupro, outras ameaçadas de morte. E aí a gente teve aqui a primeira lei do país, né, voltada para o combate a esse tipo de crime. O que mais tem sido feito na Assembleia para que essa lei esteja valendo, seja cumprida, né, para proteção mesmo de deputadas e deputados também? Primeiro, Elisane, sua pergunta é muito importante, porque eu acho que é importante cada vez mais nós fazermos isso, que é repudiar, né, as ameaças, violências que porventura especialmente as mulheres, vêm sofrendo na área política. Nós aprovamos a primeira lei, nós temos hoje, infelizmente, 4 deputadas que estão andando sob escolta, porque estão sendo frequentemente ameaçadas. Nós estamos cobrando com frequência das forças policiais do Estado. Existe uma investigação em andamento, nós criamos uma força-tarefa, onde participa a Assembleia, Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público do Estado, para que a gente consiga realmente identificar. Então, eu não tenho dúvida que esse é um tema urgente, a Assembleia não aceita, até porque isso, quando você ameaça qualquer deputado, mas especialmente as mulheres que estão na vida pública, você está ameaçando, né, o cidadão, você está ameaçando, né, a democracia, de uma certa forma, no Estado de Minas Gerais. Então, nós não aceitamos isso, essa lei foi uma resposta e agora cabe também ao governo do Estado, através dessa legislação que nós aprovamos, também trabalhar nessa questão de conscientização, de políticas públicas, para que a gente consiga resolver de vez esse problema. É um absurdo o que aconteceu em Minas Gerais, e o que acontece no Brasil também, nós temos problemas no Brasil como um todo, né, sobre esse sentido, e o que depender da presidência da Assembleia, nós vamos dar toda a proteção necessária, especialmente a garantia aos mandatos dos deputados e das deputadas. Presidente, queria uma avaliação sua sobre seu primeiro ano aí de mandato como presidente da Assembleia, né? Geralmente nós, da imprensa, a sociedade, avaliamos muito as assembleias legislativas, as casas legislativas de forma geral, pela produtividade de projetos aprovados e também pelos escândalos de corrupção ou não, né? Geralmente essa é a avaliação que a sociedade também faz, o eleitor faz. Como é que o senhor analisa esse seu primeiro ano? Foi mais fácil, eu pensava? Muitos problemas, enfim, até sobre a produtividade também, projetos aprovados. Nunca é fácil, né, Murilo? Ou seja, você, como eu já disse, conduziu um parlamento mineiro aqui com 77 deputadas e deputados, cada um de uma região e que tem um conhecimento vasto. Ali eu falo que é uma escola, todo dia você aprende algo novo, até porque você tem ali uma miscelânea de pensamentos dentro daquele plenário e cada um defender legitimamente a sua região, a sua classe, então isso é muito importante. E vejo sim que a Assembleia, nesse primeiro ano, mesmo com essa dificuldade que nós tivemos aí, discutindo pautas complexas, como é a questão do regime de recuperação fiscal, mas nós conseguimos fazer entregas importantes para a sociedade. Eu quero aqui destacar duas, para ficar apenas em duas, mas podemos falar outras tantas. Primeiro foi a lei de toda a Assembleia, que nós conseguimos desbloquear em torno de 7 bilhões de reais para a saúde do Estado de Minas Gerais. O que é isso? Isso é importante que as pessoas saibam. Isso era dinheiro que estava parado nas contas ou nos cofres das prefeituras por convênios antigos que têm uma sobra de dinheiro e que, teoricamente, a prefeitura teria de devolver para o Estado, porque não pode gastar com outra coisa além do que foi naquele convênio. E aí a gente começou a identificar que tinha diversos municípios que tinham dinheiro, muito dinheiro parado na conta, ou seja, um posto de saúde pronto, mas o município precisa comprar remédio, por exemplo, e o dinheiro lá ele não pode gastar com remédio. Então o que nós fizemos? Fizemos uma legislação para desbloquear, destravar esses recursos, claro, com a mesma fiscalização, com a mesma burocracia, na área da saúde, mas para que o prefeito, que é o principal gestor do município, que conhece os problemas do município, obviamente, colocasse aquele recurso
aonde ele bem entendesse na área da saúde. Então, com isso, nós desbloqueamos automaticamente, praticamente na mesma hora, para os municípios, para os 853 municípios que foram beneficiados, 7 bilhões de reais, melhorando assim a saúde na ponta, né, no dia a dia da população. E uma outra que também atinge um pouco a área da saúde, que é a autorização de a gente poder encaminhar as emendas impositivas dos parlamentares. E aqui quero fazer um parênteses, uma ressalva. Eu sou um defensor das emendas parlamentares impositivas, porque eu sou do norte de Minas, vocês sabem, viajo, quem me acompanha na rede social sabe, quase todo final de semana eu estou na estrada viajando, acompanhando, vendo os problemas de perto, e sempre falo que normalmente, a maioria das vezes, é a emenda do deputado que está todo final de semana na estrada, que resolve os problemas que de vez em quando o Estado não enxerga. O Estado enxerga os problemas macro, mas o buraco na parede da escola, o poço artesiano que falta na comunidade, talvez uma ambulância que faltou para transportar uma paciente da área rural, o Estado talvez não chegue. E quem resolve isso é a emenda parlamentar que os deputados indicam para resolver esses problemas no Estado como um todo. E aí eu quero aqui agradecer e parabenizar muito o trabalho de todos os deputados, porque é só você pegar aí as redes sociais deles. Normalmente eles estão na estrada no final de semana, fazendo a fiscalização da política pública, acompanhando as questões. Então, o que nós fizemos? Autorizamos com que os parlamentares pudessem encaminhar para os hospitais filantrópicos e para entidades como a PAI, asilos, recursos também no ano eleitoral. Porque a legislação diz o seguinte, olha, ano que não tem eleição, você pode mandar emenda para o hospital filantrópico. Os hospitais filantrópicos atendem em torno de 70% hoje do SUS. Mas no ano eleitoral não podia mandar. Então, nós agora fizemos a legislação autorizando, ou seja, dando mais fôlego para os hospitais em todo o estado de Minas Gerais através das emendas, para as APAES que fazem um trabalho espetacular em todo o estado de Minas Gerais, que também estavam proibidas em ano eleitoral de receber recursos para dar manutenção, né, no dia a dia com os alunos e tudo mais, e outras entidades importantes. Então, para ficar aqui e a gente conversar um pouco mais sobre os assuntos, eu quero destacar esses dois temas que foram importantes, claro, como vários outros, na área da educação que nós discutimos, aprovamos aqui na Assembleia também o ICMS da educação, ou seja, ampliando ainda mais recursos para a área da educação para o estado de Minas Gerais e para os municípios mineiros. Então, graças a Deus, esse primeiro ano foi de muito trabalho, de projetos complexos, mas com boas entregas para a população. É isso, deputado, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente, né, Orion, Murilo, obrigada, agradecendo a vocês também. Você aí de casa, muito obrigada pela audiência, uma ótima noite, a gente se encontra novamente no sábado que vem. Fique agora com o Jornal da Band.